Amada Imortal, Volume 2. Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 7. A maior parte dos dias 1º de janeiro na minha memória recente envolveu dores de cabeça lancinantes e estômagos retorcidos. E muitas vezes uma surpresa ao ver onde acordei. Não, policial, não faço ideia de por que estou usando essa fantasia de gambá. Chamei o senhor de quê? Ah, foi mal. Além disso, uma espécie de horror pesado por ainda estar no mesmo lugar, ainda ser eu, ainda fazer o que quer que tivesse feito. Em seguida, um dos meus amigos ligava, ou saía de debaixo do sofá, ou me oferecia um Blood Mary e tudo recomeçava. Este ano foi diferente. Acordei sem ressaca, sem estar com estranhos, mas com uma sensação de cautelosa empolgação por todo um ano novo de possibilidades. Na Islândia, sempre montávamos uma enorme fogueira na véspera de Réveillon, na qual fazíamos desejos e brindes ao ano que nascia. Eu tinha feito isso ontem à noite. Sentia-me animada, até mesmo esperançosa, apesar de não querer atrair o azar ao admitir isso. Deitada na banheira do toalete feminino que ficava no meu corredor, cataloguei meu progresso. Vi meus dedos dos pés ficando cor-de-rosa sob a água quente e, em silêncio, fiz uma lista das coisas que eu achava que estava fazendo melhor. Eu não estava bem. Não estava tranquila, nem completa, nem confiável e nem positiva. Ainda tinha uma longa e tortuosa subida à minha frente para chegar lá, mas estava melhor. E este novo ano traria ainda mais progresso, de verdade, para valer. Afundei na água e me enxaguei, como se estivesse enxaguando meu passado. Polir equipamentos de montaria está no topo da lista de coisas que não gosto, logo depois de pinha colada e caminhadas na chuva. Ao encarar vários arreios, 2 celas e 2 cinturões, eu só podia agradecer por parte do equipamento ser tecido com nylon e não precisar de cuidados. Oi, cara, murmurou Lawrence, quando passei por ele a caminho da sala de equipamentos. Ele e Charles estavam varrendo o corredor do meio do celeiro, e o ar estava repleto de feno e poeira. Você viu os adoráveis filhotes? Vi. Todo mundo só queria saber dos filhotes por aqui. Charles espirrou e pegou um lenço limpo e branco do bolso do casaco. Até mesmo varrendo o chão, ele parecia arrumado e em ordem. E poderia estar posando de modelo para a revista Horse Illustrated, coleção de inverno, naquele momento. Tinha até um cachecol de seda amarrado no pescoço. Eu estava vestida para arrasar com uma calça jeans forrada de flanela, galochas, um moletom, meu anorak e um cachecol grosso de lã. Lawrence, tendo sua sensibilidade à moda ofendida, tentou não fazer uma careta, mas não conseguiu suportar. Não enrole o cachecol tantas vezes, disse ele, apoiando a vassoura e vindo em minha direção. Ele só tinha 100 e poucos anos, e ainda carregava um forte sotaque italiano. Estiquei as mãos para pará-lo, mas ele as empurrou para baixo com firmeza e desamarrou meu cachecol enquanto eu permanecia imóvel. Meu cabelo tinha crescido um pouco, e agora cobria um pedaço da minha nuca, mas bem pouco. Eu me senti presa ao chão e tentei controlar o pânico desenfreado que a atitude dele desencadeou. Olhe, é assim. Com as mãos ágeis, ele dobrou meu cachecol e o passou ao redor do meu pescoço, enquanto eu me esforçava para não pular para longe. Depois passou as pontas do cachecol pelo meio da dobra e o apertou ao redor do meu pescoço. Controlei minha respiração enquanto ele mexia no cachecol, ajeitando-o. Lawrence deu um passo atrás e me observou criticamente. Está melhor, não? Perguntou ele para Charles, que fez um gesto neutro. Sim, mas não dá para fazer muita coisa com esse moletom. Pontuou, mas não com um tom cruel, ao que Lawrence suspirou e assentiu. Verdade. Nastasia, você tem um corpo encantador. O moletom não lhe cai muito bem, disse ele, de maneira conclusiva. Tons mais vivos, certo? Mais modelado,
um pequeno cardigã de casimira. Estou polindo equipamento de montaria em um celeiro. Senti-me obrigada a comentar. Ah! Exclamou Lawrence e assentiu. Sim, verdade. Mas você se veste assim o tempo todo, como um homem. Meus olhos se arregalaram. Eu não me visto como um homem, falei. Me visto com praticidade, porque moro em uma fazenda e faço tarefas nojentas de fazenda o tempo todo. Lawrence sorriu e foi de tirar o fôlego. Um homenzinho bonitinho. Respirei fundo e segui para a sala dos equipamentos. Os dois riram no corredor enquanto voltavam a varrer. Sinto faltas de carruagens. Ouvi Charles dizer. Eram tão elegantes, concordou Lawrence. Peguei todas as coisas de metal e comecei a tirar a sujeira com uma escova. Alguém havia cavalgado na lama, e ela estava grudada. Eu sabia que Rain, às vezes, andava a cavalo. Dos 6 animais de River, 3 eram de montaria, assim como Lawrence e Annie. Provavelmente outros também o faziam. Nunca montei, apesar de ela já ter oferecido. Lawrence começou a cantarolar, depois cantou baixinho um trecho de Aida. Tentei não ouvir as palavras românticas enquanto começava a ensaboar uma rédea com um apropriadamente batizado sabão de sela. Ele e Charles de fato sentiam falta de carruagens. Eis outro lembrete de o quanto nós, imortais, éramos diferentes uns dos outros. Eu, mais cavalos, igual, lembranças dolorosas. Tirei o sabão da sela e comecei a passar o óleo, me esforçando para não pensar em qualquer outra época da minha vida em que eu tenha feito isso. Me esforçando para pensar em outra coisa. Meu cérebro foi repentinamente tomado por lembranças da noite anterior, de beijar Rain na floresta escura e fria. Minhas bochechas ficaram vermelhas e quentes e me inclinei para prosseguir com minha tarefa. Rain. O que ele estava fazendo indo atrás de mim? Ele não parecia feliz com isso, tipo, ai meu Deus, encontrei minha alma gêmea e agora minha vida pode começar. Parecia mais que ele estava sendo forçado contra a vontade. E não que não fosse divertido para mim, mas mesmo assim, eu continuava a me ressentir do fato de que me sentia atraída por ele, de que o achava tão incrivelmente gostoso. Sou ótima em não pensar em coisas difíceis, e coloquei essa habilidade em prática naquele exato momento. Pensei em o que haveria para o jantar, como tinha sido o ano novo de Merryweather, o que Dre andava fazendo, já que eu não a tinha visto ultimamente. Perguntei-me por que Charles estava aqui, e Lawrence também. Ah, talvez eu devesse perguntar. Lawrence! Alguns momentos depois, a cabeça bonita dele apareceu na porta, com as sobrancelhas formando arcos perfeitos sobre os olhos azuis profundos. Sim? Por que você está aqui? Fiz um gesto largo, indicando que em River's Edge, e não no celeiro. Ele piscou com surpresa, e quase consegui vê-lo pesando a decisão de me contar do que devia dizer e se devia dizer alguma coisa. Ele entrou na baía e parou ao lado da porta. Fiquei surpresa com a mudança de atitude. Costumava ser ousado, arrogante, encantador, autoconfiante da maneira que um homem incrivelmente bonito pode ser. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa, levantou a mão e deixou-a cair. Poli a cela em silêncio, com os olhos nele. Isso tinha que ser bom. Os dedos dele apertaram o tecido da calça italiana de lã que ele tinha escolhido para limpar o celeiro. Eu... Começou, olhando para o teto, depois para o chão. Eu tenho... Prendi a respiração. A alegre e adorável Bryn tinha tentado botar fogo em uma pessoa, então eu não conseguia imaginar o que tinha levado Lawrence até ali. Eu tenho 235 filhos, disse ele, e eu quase caí. Ou algo assim. Ele não olhou para mim. Estava tentando parecer indiferente, mas eu, que sou a rainha da indiferença, vi exatamente o que ele estava fazendo. Percebi que estava olhando para ele de queixo caído, então fechei a boca. Assenti e trabalhei mais um pouco na cela, com a mente gritando perguntas. Uau! Falei calmamente, como se, claro, meu Deus,
Vejo coisas assim o tempo todo. Só 235, você disse. Eu conheci um cara que é bastante coisa. Admiti. Todos imortais? Caramba, nossos números estavam aumentando. Não. Ele tirou uma mecha de cabelo preto da testa. Uns 60 imortais, eu acho. Imediatamente, eu percebi. Ele estava encarando a morte de cerca de 170 filhos, um após o outro. Por que faria isso consigo mesmo? Eu tentei. Ele deu um sorriso irônico para a parede. Vasectomias se curam sozinhas. É claro, é o que fazemos. E ele aparentemente era autodestrutivo demais para as óbvias camisinhas ou outros métodos contraceptivos. Meu Deus. E, mesmo assim, você continua transando? Obviamente. Estou tentando entender. Falou. Era por isso que ele estava aqui. Para entender por que infligia tanta dor a si mesmo e nos filhos, de quem ele não estava sendo pai, não de todos, e nas mulheres que abandonava. Puta merda, você só tem uns 100 anos. Aquele pensamento escapou da minha boca antes que eu pudesse impedir. Ele assentiu solenemente. 107. Ah, meu Deus. Digamos que ele começou quando tinha 20 anos. Em 80 anos, foi pai de 235 filhos, até onde sabia. Certamente alguns já estavam mortos, por doenças, acidentes, mas ele tinha mais 90 anos pela frente vendo sua prole morrer. E havia também os filhos imortais, cobrando mesada para sempre. Estou tentando entender. Repetiu, seguido de um sorriso educado e distante. Então se virou e saiu. E alguns momentos depois ouvi o movimento da vassoura de novo. Bem, peguei o óleo para couro e derramei um pouco em um pano. Isso foi reconfortante. Assim, sem querer assumir a postura de que droga que é ser você para cima de Lawrence, mas a ideia de que não sou a pior pessoa no mundo era algo a que me agarrava como a um destroço do Titanic, e eu estava soprando meu apito no escuro. Certo, não sei aonde eu estava querendo chegar com isso. Tenho que parar de cuspir metáforas assim, mas você entendeu. Meu Deus, todos aqueles filhos, os que eram metade imortais teriam vidas bem longas. É normal ler sobre eles nos jornais, porque chegam a mais de 100 anos, e Lawrence precisaria fingir envelhecer na frente deles para parecer normal, ou simplesmente teria que sumir e nunca mais vê-los. Qualquer uma das opções seria uma droga, mas os imortais eram filhos dele, porém, ele provavelmente nunca teria um relacionamento verdadeiro com mais de um punhado, ou talvez conseguisse, quem sabe. Talvez viver para sempre quisesse dizer que ele teria bastante tempo para conhecer cada um de seus filhos. No entanto, de qualquer modo que se encarasse aquilo, era estranho e destrutivo. Ah, o corredor está bonito, rapazes, ouvi River dizer. Suas botas ressoavam no chão de tijolos do celeiro. Comecei a polir laboriosamente. O equipamento tem que ficar bonito, mas não brilhoso demais, porque isso podia significar que estaria escorregadio, o que é a última coisa com que você quer lidar quando está tentando fazer um animal de meia tonelada obedecer você. Já é difícil bastante controlá-los quando não estão escorregadios. E às vezes nem mesmo dá tempo de controlá-los. Nos anos 1860, eu estava na Inglaterra, em uma cidadezinha insignificante no norte. Eu estava lá esperando para pegar um trem para Londres ou coisa do tipo. Acho que eu tinha que esperar por mais 2 dias. Qual era o meu nome? Não fazia tanto tempo. Qual era? Inglaterra, Inglaterra. Depois da corrida do ouro nos Estados Unidos. Rosamund. Rosemary. Rosemary Manson. É, Rosemary. Ah, meu Deus! Lembro-me do nome da estalagem na qual me hospedei. Era Old Blue Ball Inn. Não estou inventando. Enfim, no meio da maldita noite, essas coisas sempre acontecem no meio da noite, acordei com as pessoas gritando e berrando. Pulei da cama, abri a janela e olhei para a escuridão em busca de fogo ou de um exército invasor ou do tigre que fugiu do circo, e não vi nada. Mas você sabe, quando as pessoas ao seu redor estão correndo e gritando,
Isso faz com que a gente se levante e preste atenção. Quero dizer, você pode manter a cabeça no lugar enquanto os outros perdem as deles, mas, pelo amor de Deus, descubra o que está causando os gritos agudos de pânico. É o que eu penso. De repente, eu vi. Levei um tempo para perceber o que era aquilo que estava vendo, mas reuni todas as pistas e comecei a entender que o fato de as pessoas estarem a represa estourou, está vindo para cá, e a enorme massa cinza que descia pelo vale estranhamente rápido queriam dizer que íamos todos morrer. Peguei meu casaco e vesti por cima da camisola. Estávamos falando de uma camisola da era vitoriana, com renda, metros de tecido, comprida e tudo mais. Desci a escada correndo e encontrei o dono da estalagem e a esposa jogando tudo o que conseguiam na traseira da velha carroça. Os cavalos estavam relixando e pulando, quase derrubando tudo. Muito pandemônio. Eu lembro que estava frio e que eu estava descalça. Corri até o estábulo e encontrei 8 cavalos desesperados, tentando derrubar a porta das baías. Em um milésimo de segundo, tentei descobrir qual tinha menos probabilidade de me matar, e abri a porta da baía. Era uma égua, belamente estampada de cinza. Eu não fazia ideia de a quem ela pertencia. O animal pulou e deu coices, e eu me esquivei dos cascos afiados em busca de alguma espécie de sela. Porém, a maior parte das pessoas levava as celas consigo para a estalagem por causa dos ladrões. A gritaria ficou mais alta. Então ouvi uma série de explosões que fizeram o chão tremer como trovão, quase me derrubando. Li depois que o fluxo de água rompeu um duto de gás que foi aceso por uma fagulha, e as chamas que caíram do céu colocaram fogo na maior parte das construções. Peguei o cabresto e pulei nas costas da égua enquanto ela tentava me jogar longe. Mas eu andava a cavalo desde meus 3 anos. Então segurei na crina dela com as 2 mãos, prendi os joelhos nas laterais, apertei-a com os pés descalços e gritei: "Vá!" E ela saiu pulando do celeiro em direção ao fogo. Eu não tinha rédeas e, portanto, não tinha como guiar a égua. Puxei a cabeça dela para o lado pela crina e ela virou como uma bailarina, seguindo para a direita com as 2 patas de trás. Então disparamos para fora daquela cidade, correndo pelo fogo apenas uns 100 metros à frente de uma enorme parede cinzenta de água que destruía tudo em seu caminho. Fugimos de lá como se credores estivessem nos procurando, e corremos morro acima pelo que pareceram horas. Em determinado momento, olhei para trás e tudo o que vi foi um vale inundado e tetos de construções, algumas ainda em chamas, se destacando no meio do rio em movimento. Minha camisola e as mangas do meu casaco estavam queimadas e chamuscadas, e eu tinha bolhas nos braços e pernas, mas consegui. Escapei de queimaduras terríveis. Os imortais sentem dores exatamente como as pessoas comuns. De ter que lutar contra a enchente, de ser atirada pelos cantos, de me afogar mas não morrer, etc. A maior parte das pessoas não tinha sobrevivido. Sheffield, esse era o nome da cidade. Saí bem da situação. O casaco que peguei estava com todas as minhas posses mundanas costuradas nas bainhas e nos forros, de forma que logo consegui comprar novas roupas, vender a bela, corajosa e adorável égua e comprar uma nova passagem para Londres. Foi uma história e tanto. Saí vitoriosa frente a um desastre. Agora eu nem conseguia engolir, sentada naquela baía em River's Edge. Eu estava parada, com as mãos doendo e o peito prestes a explodir. A cela limpa no meu colo parecia estar debochando de mim, da minha penitência pateticamente pequena. Os outros cavalos. Todos os outros cavalos que havia no estábulo da estalagem aquela noite. O que tinha acontecido com eles? Eu podia ter soltado todos em segundos. Eles poderiam ter corrido para a segurança. Eu provavelmente não conseguiria, na verdade, salvar ninguém. Talvez outra pessoa pequena, na garupa do meu cavalo. Mas todos estavam tentando cuidar de si mesmos, e na hora nem me ocorreu me preocupar com eles, nem com os cavalos. Escapei de lá e deixei para trás animais presos e em pânico. Encolhi-me miseravelmente no chão do celeiro. Sou tão inútil. Um fracasso de pessoa.
Não conseguia pensar em palavras ruins o bastante para me descrever. Essa, meus amigos, é apenas uma dentre centenas de histórias similares, histórias em que saí por cima, feliz e com sorte e em boa condição física, deixando morte e destruição e vítimas para trás, em meio à poeira.